Quando minha nora tentou me envenenar com laxantes industriais, descobri que havia perdido meu filho há 6 anos sem nem perceber. Antes de continuar, inscreva-se no canal, ative o sininho porque todos os dias temos novas histórias, deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Meu nome é Helena Cardoso Santos, tenho 64 anos e durante quase 4 décadas construí uma família que acreditava ser sólida e unida. Morava em São Bernardo do Campo com meu falecido marido Roberto, numa casa que compramos tijolo por tijolo nos anos 90 e criamos nosso único filho Rafael com todo o amor e dedicação que conseguimos dar. Rafael sempre foi um menino exemplar, estudioso, carinhoso, respeitoso. Quando perdemos Roberto em 2020 por complicações da Covid-19, meu filho foi meu porto seguro. Ou pelo menos era o que eu pensava até dezembro de 2017, quando ele se casou com Camila Rodrigues Silva. Camila era uma moça de 28 anos, aparentemente educada e bem-intencionada. Durante o noivado, ela se mostrava simpática comigo, sempre sorridente nos almoços de domingo, participando das conversas familiares com interesse genuíno. Eu até cheguei a pensar que havia ganhado uma filha. Como me enganei. A mudança começou sutilmente logo após a lua de mel em janeiro de 2018. Rafael, que sempre me ligava pelo menos 3 vezes por semana, começou a espaçar as ligações. Primeiro foi uma semana, depois 2. Quando eu ligava para ele, as conversas ficaram formais, apressadas, sempre com Camila por perto fazendo comentários ou criando interrupções. Os almoços de domingo eram uma tradição sagrada em nossa família há mais de 20 anos. Todo domingo às 12h30, Rafael aparecia com seu sorriso largo e me ajudava na cozinha. Contava sobre a semana, os projetos do trabalho, os planos para o futuro. Roberto ficava na sala vendo futebol e gritando para nós dois sobre os lances. Era nossa rotina feliz, nosso momento de união familiar. Em fevereiro de 2018, Rafael começou a cancelar os almoços. Primeiro, foi porque Camila estava com dor de cabeça. Depois, porque eles haviam marcado um compromisso com os pais dela. Na semana seguinte, ela estava indisposta. Sempre havia uma desculpa nova, sempre vinda dela. Mãe, a Camila não está se sentindo bem para ir hoje. Mãe, esquecemos que tínhamos marcado de visitar os pais dela. Mãe, a Camila acha melhor ficarmos em casa hoje. Ela está meio resfriada. Roberto começou a ficar incomodado. Helena, esse menino está mudado. A Camila está controlando ele, dizia enquanto preparávamos a mesa para 3 pessoas ao invés de 4. Eu defendia meu filho. Dizia que era fase de recém-casado, que logo eles voltariam à normalidade. Em março, Rafael apareceu sozinho para um almoço. Pensei que finalmente teríamos nossa conversa de sempre, nosso momento de mãe e filho. Mas ele estava diferente, distante, olhando o celular constantemente, respondendo mensagens durante a refeição. Quando perguntei sobre Camila, ele disse que ela estava em casa organizando algumas coisas. Rafael, está tudo bem entre vocês? Você parece preocupado. Perguntei enquanto servia sua sobremesa favorita, pudim de leite condensado. Está tudo normal, mãe. É que a Camila fica meio ansiosa quando eu saio sozinho. Ela acha que casal tem que fazer as coisas juntos, respondeu sem me olhar nos olhos. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Casal tem que fazer as coisas juntos. E a família? E os pais? E os 20 anos de tradição familiar? Comecei a perceber que algo muito sério estava acontecendo com meu filho, mas ainda não conseguia dimensionar a gravidade da situação. Em abril de 2018, os cancelamentos se tornaram sistemáticos. Roberto faleceu 2 anos depois, sem ver o neto que tanto desejava conhecer pessoalmente, porque as visitas haviam se tornado tão raras que mal conseguíamos criar vínculos familiares sólidos. Era o início de uma manipulação tão sutil e eficaz que levaria 6 longos anos para eu entender completamente o que estava acontecendo na minha própria família. Caracteres: 4.247, expandindo para alcançar,
6007. Durante esses primeiros meses de 2018, eu ainda tinha a esperança de que as coisas melhorassem naturalmente. Acreditava que Camila apenas precisava de tempo para se adaptar às nossas tradições familiares. Afinal, cada família tem seus costumes e talvez ela viesse de uma realidade diferente. Tentei ser compreensiva. Quando Rafael cancelava os almoços, eu guardava a comida na geladeira e dizia: "Não tem problema, filho. Quando vocês quiserem, é só aparecer." Mandava marmitas pela semana, sempre incluindo pratos que sabia que Camila gostava, na esperança de conquistar sua simpatia e quebrar qualquer resistência que pudesse ter. Mas as coisas só pioravam. Em maio, Rafael parou completamente de atender minhas ligações durante o dia. Quando eu insistia e ligava à noite, ele dizia que estava ocupado com Camila, que eles estavam assistindo um filme ou jantando. As conversas não duravam mais que 5 minutos, e eu sentia que cada palavra era medida, calculada, como se ele estivesse sendo observado. Roberto ficou profundamente magoado. 32 anos criando esse menino para ele nos trocar pela primeira mulher que apareceu. Resmungava enquanto comíamos sozinhos aos domingos. A mesa grande da sala de jantar parecia enorme demais para apenas 2 pratos, 2 conversas, 2 solidões que se juntavam para fingir que ainda éramos uma família completa. Em junho de 2018, descobri que Rafael e Camila haviam ido ao shopping no sábado anterior. Soube porque encontrei a vizinha da frente, Dona Marlene, no supermercado, e ela comentou casualmente ter visto meu filho e Nora no Bourbon Shopping. Eles não estavam doentes, não tinham compromissos inadiáveis. Simplesmente haviam escolhido não vir almoçar conosco. Naquele momento, enquanto empurrava o carrinho de compras pelo corredor dos laticínios, entendi que meu filho estava mentindo para mim pela primeira vez na vida. E que por trás dessas mentiras, havia uma mulher muito mais esperta e determinada do que eu havia imaginado. O segundo semestre de 2018 trouxe mudanças ainda mais drásticas no comportamento do meu filho. Camila havia desenvolvido uma estratégia tão sutil que demorei meses para perceber seus verdadeiros contornos. Ela não me atacava diretamente, não criava conflitos abertos. Ao contrário, usava uma técnica muito mais refinada: o envenenamento gradual da mente de Rafael contra mim. Comecei a notar pequenos comentários que ele fazia, frases que claramente não vinham de sua própria cabeça. "Mãe, você não acha que liga demais?" A Camila disse que mães muito presentes podem atrapalhar o casamento dos filhos. Ou então, "Talvez seja melhor você desenvolver hobbies próprios, mãe. A Camila conhece mulheres da idade dela que têm mães muito dependentes emocionalmente." Cada frase era como uma pequena agulhada no coração. Rafael nunca havia falado comigo desse jeito. Durante 30 anos, nossa relação foi de cumplicidade total. Ele me contava sobre suas namoradas, seus medos, seus sonhos profissionais. Agora, de repente, eu era uma mãe muito presente e emocionalmente dependente? Em setembro, Camila começou a aparecer fisicamente nos poucos encontros que ainda aconteciam, sempre com uma postura defensiva em relação ao marido. Se eu tocava no braço de Rafael durante uma conversa, ela imediatamente segurava a mão dele. Se eu oferecia sobremesa extra, ela dizia: "Rafael está cuidando da alimentação, Dona Helena. Ele não precisa comer tanto doce." A palavra dona me incomodava profundamente. Durante o noivado, ela me chamava pelo nome, Helena, com naturalidade e carinho aparente. Agora havia uma distância formal, uma frieza calculada. Eu era Dona Helena, a sogra intrometida que precisava ser mantida à distância respeitosa. Roberto percebeu antes de mim. "Essa menina tem ciúmes de você, Helena. Ela não quer dividir o Rafael com ninguém, nem mesmo com a própria mãe." Mas eu ainda resistia à ideia. Como uma mulher de 26 anos poderia ter ciúmes de uma senhora de 62? Que ameaça eu representava para o casamento deles? A resposta veio em novembro de 2018, durante uma visita rápida que fizeram para buscar alguns documentos antigos de Rafael.
Camila estava olhando as fotos da parede da sala quando fez um comentário aparentemente inocente. Nossa, Rafael, você e sua mãe eram bem grudados mesmo, né? Tem foto de vocês juntos em todos os aniversários, formaturas, viagens. Deve ser difícil para algumas mulheres entrarem numa família tão fechada. A palavra fechada ressoou como um tapa. Nossa família não era fechada, era unida. Havia uma diferença abismal entre esses conceitos, mas Camila estava plantando na cabeça do meu filho a ideia de que nosso amor maternal era, na verdade, possessividade doentia. Em dezembro de 2018, véspera do primeiro aniversário de casamento deles, Rafael me telefonou com uma proposta estranha. Mãe, eu e a Camila queremos passar o Natal só nós dois este ano, para fortalecer nosso casamento, entende? Talvez seja melhor vocês passarem com os vizinhos ou parentes. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquela informação. 29 natais consecutivos passados juntos, e agora meu filho queria fortalecer o casamento, me excluindo da data mais importante do ano para nossa família? Rafael, seu pai e eu sempre passamos o Natal contigo. É nossa tradição mais importante. Respondi, tentando manter a voz firme. Exatamente por isso, mãe. A Camila acha que a gente precisa criar nossas próprias tradições como casal. Não pode ficar sempre dependendo das tradições dos outros. Ali estava novamente. A Camila acha. Meu filho havia se tornado um eco das opiniões da esposa, perdendo completamente sua própria voz. O menino que um dia me disse: Mãe, você é a mulher mais importante da minha vida e sempre será. Agora me tratava como um obstáculo ao seu desenvolvimento pessoal. Passamos o Natal de 2018 sozinhos, eu e Roberto. A mesa posta para 4 pessoas, como sempre, mas apenas 2 pratos sendo usados. A comida abundante que preparei com esperança de que eles mudassem de ideia ficou quase intacta. Roberto chorou naquela noite, escondido no banheiro, mas eu ouvi. Janeiro de 2019 trouxe uma notícia que deveria ter sido motivo de alegria imensa. Camila estava grávida. Rafael me ligou para contar, mas sua voz não tinha a empolgação que eu esperava de um futuro papai. Parecia mais preocupado que feliz. Parabéns, meu filho, que alegria maravilhosa. Quando nasce meu netinho? Perguntei genuinamente emocionada. Em setembro, mãe. Mas... Bem... A Camila está muito sensível com a gravidez. O médico disse que ela precisa evitar estresse, então talvez seja melhor a gente espaçar as visitas por um tempo. Mais uma vez, minha presença era considerada estressante. A avó do bebê, uma ameaça ao bem-estar da gestante. Camila havia conseguido transformar minha maternidade amorosa em algo tóxico, perigoso para a família que meu próprio filho estava construindo. Miguel nasceu em 15 de setembro de 2019. Soube pelo WhatsApp, através de uma foto enviada 3 horas após o parto. Não estive presente no hospital. Não segurei meu primeiro neto nos primeiros dias de vida. Não pude ajudar Camila no resguardo como fiz questão de fazer com todas as noras das minhas amigas. Quando finalmente conheci Miguel, ele já tinha 2 semanas. A visita durou exatos 45 minutos. Cronometrados por Camila sob a justificativa de que bebês precisam de rotina e não podem receber muitas visitas. Mas segurei meu neto por talvez 10 minutos, sob o olhar atento e ansioso da mãe, como se eu fosse machucar aquela criança preciosa. Naquele dia, saindo da casa deles em silêncio, entendi que havia perdido não apenas meu filho, mas também a chance de ser a avó que sempre sonhei ser. Camila havia vencido a primeira fase da guerra que eu nem sabia que estava acontecendo. O ano de 2020 chegou carregando tragédias que nenhum de nós poderia imaginar. Em março, quando o mundo parou por causa da pandemia, Camila encontrou a desculpa perfeita para completar meu isolamento da família. O vírus se tornou sua arma mais poderosa, e ela soube usá-la com maestria diabólica. Dona Helena, pelo bem de todos, acho melhor evitarmos contato presencial por um tempo. O Miguel está pequeno, eu estou amamentando,
E a senhora tem idade de risco, disse Camila durante uma ligação em abril de 2020. Sua voz carregava uma falsa preocupação que me deixou nauseada. Idade de risco. Aos 62 anos, eu havia me tornado oficialmente um perigo para minha própria família. A mulher que criou Rafael sozinha durante vários períodos, que cuidou dele em todas as doenças infantis, que sacrificou sonhos pessoais para garantir sua educação, agora era considerada uma ameaça biológica para seu próprio neto. Roberto ficou revoltado. Essa desgraçada está usando uma pandemia mundial para te afastar do nosso neto. Não pode ser coincidência, Helena. Ele tinha razão. Mas como provar? Como argumentar contra medidas sanitárias aparentemente sensatas? Camila havia escolhido o momento perfeito para implementar seu plano final. As videochamadas se tornaram nossa única forma de contato com Miguel. Uma vez por mês, quando muito, Rafael ligava pelo WhatsApp para mostrarmos o bebê crescendo através da tela fria do celular. 15 minutos cronometrados, sempre com Camila controlando o enquadramento, direcionando a conversa, interrompendo quando considerava que já era suficiente. Tchau, vovó. O Miguel está com sono agora, dizia ela, desligando abruptamente quando eu tentava cantar alguma cantiga de ninar ou fazer caretas para arrancar risinhos do pequeno. Vovó. Nem isso ela me deixava ser completamente. Em junho de 2020, Roberto começou a apresentar sintomas estranhos. Tosse seca, falta de ar, febre intermitente. Levei-o ao hospital várias vezes, mas os médicos diziam que eram apenas gripes sazonais, estresse do isolamento. Rafael soube que o pai estava doente, mas não veio visitá-lo uma única vez. É muito arriscado, mãe. A Camila está com medo de levar o vírus para casa. Meu marido morreu sozinho em 23 de novembro de 2020, numa UTI lotada de São Bernardo do Campo. Covid-19, dizia o atestado de óbito. 42 anos de casamento terminaram com um telefonema médico e uma despedida através de vidro hospitalar. Rafael apareceu no velório por exatas 2 horas. Usava máscara N95, luvas cirúrgicas e mantinha distância de 2 metros de mim o tempo todo. Camila ficou no carro com Miguel, por precaução. Meu filho não me abraçou no dia em que enterramos seu pai. Não segurou minha mão durante as orações. Não ficou comigo na primeira noite de viuvez. Sinto muito, mãe, mas a gente precisa ir. O Miguel não pode ficar muito tempo fora de casa, disse antes de partir, deixando-me sozinha com vizinhos e alguns parentes distantes para lidar com a dor mais profunda da minha vida. Os 2 anos seguintes foram um borrão de solidão e silêncio. A casa que sempre foi cheia de vida se transformou numa espécie de mausoléu. Quartos fechados, comida para uma pessoa só, televisão como única companhia constante. Rafael mandava mensagens esporádicas pelo WhatsApp. Como você está, mãe? Tudo bem por aí? O Miguel está crescendo bastante. Mas eram textos frios, automáticos, sem alma. As fotos de Miguel chegavam em conta-gotas. Primeiro passos, primeiras palavras, primeiro aniversário, segundo aniversário. Eu assistia meu neto crescer através de imagens pixelizadas, como uma estranha observando a vida alheia pelas redes sociais. Camila sempre aparecia nas fotos, sorridente e possessiva, abraçada ao menino como se fosse a única família que ele tivesse no mundo. Em 2021, tentei algumas aproximações. Mandei presentes de aniversário pelo correio. Bonequinhos, roupinhas, livros infantis escolhidos com carinho. Nunca recebi uma foto de Miguel brincando com os brinquedos que comprei. Nunca soube se chegaram até ele ou se foram simplesmente descartados por Camila. O Natal de 2021 foi particularmente doloroso. Preparei uma ceia completa, como sempre fazia, na esperança insana de que eles aparecessem de surpresa. Comprei presentes para os 3, arrumei a árvore, deixei a mesa posta. Passou da meia-noite e ninguém veio. Comi sozinha, chorei sozinha, dormi sozinha cercada por embrulhos que nunca seriam abertos. Em março de 2022, quando as medidas sanitárias começaram a relaxar e o mundo voltava lentamente ao normal,
Imaginei que nossa convivência familiar também se normalizaria. Ledo engano. Camila havia criado um novo normal, onde eu simplesmente não existia. A gente ainda está sendo cauteloso, mãe. O Miguel não tem todas as vacinas ainda. Dizia Rafael quando eu sugeria visitas presenciais. Mas eu sabia, através de comentários de conhecidos comuns, que eles frequentavam shopping centers, restaurantes, parques infantis. O único lugar considerado perigoso para Miguel era a casa da própria avó paterna. Durante esses 2 anos de isolamento forçado, desenvolvi uma rotina de sobrevivência emocional. Acordava às 6 da manhã, cuidava da casa, assistia novelas, conversava com vizinhas através do portão, dormia cedo para escapar da solidão noturna. Fins de semana eram os piores. O silêncio do telefone me lembrava constantemente de tudo que havia perdido. Algumas noites, ficava olhando fotos antigas de Rafael criança, tentando entender onde havia errado. Fui mãe solo durante vários períodos quando Roberto trabalhava fora. Sacrifiquei carreiras, relacionamentos, sonhos pessoais para garantir que meu filho tivesse tudo o que precisava. Onde estava o menino que me abraçava forte e dizia: "Te amo até a lua e de volta, mamãe"? No final de 2022, uma descoberta casual mudaria minha perspectiva sobre tudo o que estava acontecendo. Encontrei Dona Marlene, minha vizinha da frente, no supermercado. Durante nossa conversa corriqueira, ela comentou: "Helena, como o Rafael e a família dele estão bem dispostos. Sempre os vejo no parque da Cidade Dutra aos sábados de manhã. O Miguel já está um molecote correndo por toda parte." Parque da Cidade. Sábados de manhã. A 20 minutos da minha casa. Enquanto eu achava que eles estavam em isolamento rigoroso, protegendo Miguel de todos os perigos do mundo, na verdade, mantinham vida social absolutamente normal. A única pessoa considerada perigosa demais para conviver com meu neto era eu mesma. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, senti algo além de tristeza e saudade. Senti raiva. Uma raiva fria, calculada, que me fez perceber que havia sido sistematicamente enganada e manipulada. O jogo havia mudado, e eu finalmente estava pronta para entender suas regras. A descoberta sobre os passeios regulares no parque foi como receber um soco no estômago. Durante meses, eu havia respeitado religiosamente o distanciamento imposto por Camila, acreditando genuinamente que estava protegendo a saúde do meu neto. Enquanto isso, eles mantinham uma rotina familiar completamente normal, frequentando espaços públicos, interagindo com outras crianças, vivendo a vida que eu estava sendo impedida de compartilhar. Comecei a prestar atenção nos detalhes das poucas fotos que Rafael ainda enviava. Fundos de restaurantes, parquinhos, shopping centers, festas de aniversário de outras crianças. Miguel crescia cercado de gente, socializado, feliz, apenas sem a presença da avó paterna. Eu havia sido cuidadosamente editada da vida dele, como se nunca tivesse existido. Em janeiro de 2023, decidi tomar uma atitude. Liguei diretamente para Rafael, sem aviso prévio, num sábado de manhã. Ele atendeu ofegante, com barulho de crianças brincando ao fundo. "Oi, mãe! Não posso falar agora. Estamos no buffet do aniversário do coleguinha do Miguel. Te ligo depois, tá?" Buffet. Dezenas de crianças. Aglomeração total. Mas eu continuava sendo considerada perigosa demais para um almoço em família. A hipocrisia era tão gritante que chegava a ser cômica, se não fosse devastadoramente dolorosa. "Rafael, precisamos conversar. Estou há 3 anos praticamente sem ver meu neto. Isso não é normal." Falei rapidamente, antes que ele desligasse. "Mãe, a gente já conversou sobre isso. A Camila ainda está receosa por causa da idade do Miguel. Logo ele vai estar mais resistente e aí a gente se vê mais. Logo. A expressão favorita do meu filho quando queria adiar indefinidamente qualquer compromisso comigo. Logo havia se tornado sinônimo de nunca no vocabulário familiar. Fevereiro passou sem uma ligação. Março também. Em abril,
Mandei uma mensagem pelo WhatsApp perguntando sobre o desenvolvimento de Miguel, se ele já estava falando direito, se havia começado a escolinha. A resposta veio 3 dias depois. Está tudo bem com ele, mãe. Muito esperto. Abraços. Abraços. Meu filho, que me escrevia romances por mensagem contando detalhes da vida dele, agora respondia com 2 frases genéricas e abraços de despedida. Como se eu fosse uma conhecida distante, não a mulher que limpou seus vômitos de madrugada durante a infância inteira. Em maio de 2023, uma situação médica me forçou a testar os limites dessa frieza familiar. Descobri um nódulo no seio durante um autoexame e precisei fazer biópsia. Era a primeira vez desde a morte de Roberto que enfrentava um problema de saúde sozinha, e o medo foi paralisante. Liguei para Rafael no dia anterior ao exame. Não pedi para ele me acompanhar. Já sabia que Camila inventaria alguma desculpa. Apenas queria que meu filho soubesse que sua mãe estava assustada e precisava de apoio emocional. Nossa, mãe, que susto! Mas tenho certeza de que não é nada grave. A senhora sempre foi muito saudável. Vai dar tudo certo. Disse com uma naturalidade que me gelou o sangue. Nenhuma oferta de companhia, nenhuma pergunta sobre horário ou hospital, nenhuma demonstração real de preocupação. Fui sozinha para o Hospital São Caetano. Sentei na sala de espera rodeada de outras mulheres acompanhadas por filhos, maridos, noras carinhosas. O exame correu bem. Nódulo benigno. Apenas um susto. Mas a solidão daquele momento ficou gravada na minha alma para sempre. Quando liguei para dar o resultado, Rafael demonstrou alívio genuíno, mas rapidamente mudou de assunto. Que bom, mãe. Fico tranquilo. Ah, o Miguel já está falando frases inteiras. Ontem ele disse: Mamãe, quero biscoito clarinho. A Camila está encantada. Meu neto estava desenvolvendo a linguagem, formando personalidade, criando memórias afetivas. E eu estava perdendo tudo isso por causa dos caprichos possessivos de uma mulher que me via como rival. A injustiça era tão absurda que às vezes eu questionava minha própria sanidade. Junho trouxe o aniversário de 4 anos de Miguel. Comprei um presente caro, um conjunto de blocos de montar educativos que custou quase R$ 300. Embrulhei com capricho e levei pessoalmente até a casa deles. Toquei a campainha às 3 da tarde de um sábado. Camila atendeu o portão eletrônico com evidente irritação. Oi, dona Helena. Não esperávamos visita hoje. Trouxe o presente de aniversário do Miguel. Posso dar um abraço nele rapidinho? Ah, que gentileza. Mas ele está dormindo agora. Sabe como é criança, né? Precisa da rotina certinha. Pode deixar aí que eu entrego para ele quando acordar. Deixei o embrulho nas mãos de Camila e fui embora sem ver meu neto no próprio aniversário. Nunca recebi uma foto dele brincando com o presente. Nunca soube se ele chegou a saber que veio da vovó Helena. Provavelmente foi guardado num armário ou doado para outra criança. Julho marcou o início de uma descoberta perturbadora. Encontrei por acaso a mãe de um coleguinha de Miguel no supermercado do bairro. Ela me reconheceu das fotos que Rafael costumava mostrar na escola. Dona Helena, que prazer conhecê-la pessoalmente. O Miguel fala tanto da senhora, disse a mulher sorridente. Fiquei confusa. Fala de mim? Como assim? Sim, ele sempre conta sobre a vovó que mora longe e manda presentes pelo correio. As crianças adoram essas histórias de avós distantes. Vovó que mora longe. Camila havia criado uma narrativa onde eu existia apenas como uma figura folclórica na vida de Miguel. A avó distante que mandava presentes, mas nunca aparecia fisicamente. Meu neto estava crescendo, achando que sua avó paterna vivia em outra cidade, não a 20 minutos da casa dele. Agosto passou em silêncio total. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal de vida da família que eu ajudei a criar e sustentar durante décadas. Minha casa ecoava com o vazio de conversas que não aconteciam, risos que não ecoavam, abraços que não eram dados. Setembro chegou trazendo uma solidão tão profunda que algumas manhãs eu acordava questionando se ainda tinha família viva.
O aniversário de Miguel passou despercebido, nem soube da data exata, muito menos da festa. Deve ter sido uma celebração linda, cheia de amigos, parentes, alegria. Sem a presença da avó paterna, é claro. Em outubro de 2023, tomei uma decisão que mudaria minha perspectiva sobre tudo. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas enlutadas na igreja do bairro. Não era apenas pelo luto de Roberto, era pelo luto de uma família inteira que havia morrido aos poucos, substituída por uma versão distorcida onde eu não tinha lugar. As outras mulheres do grupo compartilhavam histórias similares. Filhos que se casaram e desapareceram, noras controladoras, netos que mal conheciam os avós paternos. Descobri que minha situação não era única, apenas mais extrema que a maioria. Helena, você precisa se preparar psicologicamente para a possibilidade de que essa situação seja permanente, disse Dona Eugênia, uma senhora de 70 anos que não via o neto há 5 anos. Algumas mulheres escolhem ser mães solteiras dentro do casamento. Elas querem o marido só para elas, sem interferência de ninguém. Aquela frase mexeu comigo profundamente. Camila havia escolhido ser mãe solteira dentro do casamento, cortando todos os laços de Rafael com sua família de origem. Eu não era apenas uma sogra indesejada. Era um obstáculo à fantasia dela de ter uma família nuclear perfeita e isolada. Dezembro de 2023 se aproximava, e com ele a perspectiva de passar o 3º Natal consecutivo completamente sozinha. A casa estava silenciosa, a árvore pequena decorada apenas para mim mesma, presentes embrulhados que nunca sairiam de debaixo dos galhos secos. Na véspera do Natal, sentada na poltrona da sala olhando a decoração melancólica, tomei uma decisão que mudaria o rumo de toda essa história. Se Rafael havia escolhido sua esposa em detrimento da própria mãe, se Camila havia conseguido apagar minha existência da vida do meu neto, então era hora de parar de ser uma vítima passiva dessa manipulação. Pela primeira vez em 3 anos, senti algo além de tristeza e resignation. Senti determinação. O jogo estava prestes a mudar de direção, e eu finalmente estava pronta para jogar pelas minhas próprias regras. O primeiro dia de janeiro de 2024 chegou carregado de uma energia diferente. Pela primeira vez em anos, acordei com a sensação de que algo ia mudar. Não sabia como nem quando, mas uma força interior me dizia que a passividade havia chegado ao fim. Era hora de agir, mesmo que ainda não soubesse exatamente por onde começar. Durante uma caminhada matinal no Parque Municipal de São Bernardo, encontrei por acaso a professora Marlene Santos, que havia dado aulas para Rafael durante o ensino fundamental nos anos 90. Ela estava ali, fazendo exercícios com um grupo da terceira idade, e nossos olhos se cruzaram com o reconhecimento imediato que só antigas conhecidas conseguem ter. "Helena! Meu Deus, quanto tempo! Como você está?" perguntou Marlene, interrompendo sua sessão de alongamento para me abraçar calorosamente. Conversamos por quase 1 hora ali mesmo, sentadas num banco sob a sombra de uma árvore frondosa. Marlene me contou que continuava dando aulas, agora numa escola particular da região, e que frequentemente encontrava ex-alunos pelos bairros. Quando mencionei Rafael e a distância que se criou entre nós, ela fez uma revelação que mudou completamente minha perspectiva. "Helena, eu vejo o Rafael constantemente nos eventos da escola do Miguel. Reuniões de pais, festivais, apresentações. Ele sempre parece tenso, como se estivesse carregando um peso invisível nos ombros", disse com uma expressão preocupada. Meu coração disparou. Miguel estava na escola, Rafael participava ativamente da vida escolar do filho, mas eu nem sabia em qual instituição meu neto estudava. A exclusão era ainda mais sistemática do que eu imaginava. "Marlene, há quanto tempo você os vê por lá?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Desde o ano passado, quando o Miguel começou no maternal. Mas sabe o que me chama a atenção? O Rafael sempre fica meio isolado dos outros pais. A Camila controla todas as conversas dele, não deixa ele interagir naturalmente com ninguém. É estranho de ver." Aquela informação foi como encontrar uma pista crucial num quebra-cabeças complexo.
Rafael não estava completamente feliz e realizado na vida que Camila havia construído para ele. Havia sinais de desconforto, de conflito interno, de resistência silenciosa à manipulação que sofria. Você acha que ele pensa em mim às vezes? Perguntei, sentindo-me vulnerável como uma criança. Helena, posso te garantir uma coisa. Em todos esses anos dando aula, aprendi a reconhecer quando alguém está em conflito emocional. O Rafael tem o olhar de quem perdeu algo importante e não sabe como recuperar. Ele nunca te esqueceu. Tenho certeza disso. Voltei para casa naquele dia com uma energia completamente diferente. Pela primeira vez em anos, senti esperança genuína de que a situação poderia ser revertida. Rafael não era um homem completamente perdido para a manipulação. Era apenas um filho confuso, provavelmente sofrendo tanto quanto eu, mas sem coragem ou clareza para romper o ciclo destrutivo. Comecei a desenvolver um plano estratégico. Primeiro, precisava reunir informações mais detalhadas sobre a rotina familiar deles. Onde Miguel estudava, quais atividades frequentavam, que círculo social mantinham. Segundo, precisava encontrar aliados, pessoas que conheciam a situação e poderiam ajudar quando chegasse o momento certo. Procurei o advogado Antônio Mendes, especialista em direito de família que me foi recomendado por uma conhecida da igreja. Durante nossa consulta inicial, expliquei detalhadamente os 6 anos de afastamento forçado, apresentando evidências como mensagens arquivadas, registros de ligações, comprovantes dos presentes enviados que nunca foram agradecidos. Dona Helena, o que a senhora está descrevendo configura alienação parental reversa, quando a nora impede o acesso dos avós ao neto, explicou o Dr. Antônio. É um problema mais comum do que se imagina, e existem medidas legais para proteger seus direitos. Ele me orientou a começar uma documentação sistemática de todas as tentativas de contato e suas respectivas respostas. Cada mensagem ignorada, cada ligação não atendida, cada convite recusado deveria ser registrado com data e hora. Estava construindo um dossiê que poderia ser crucial no futuro. Paralelamente, comecei a frequentar um grupo de apoio para avós afastados dos netos na paróquia São João Batista. Descobri que minha situação, embora extrema, não era única. Outras mulheres passavam por dinâmicas similares, e compartilhar essas experiências me deu força e clareza sobre os padrões de comportamento que eu havia normalizado. Dona Conceição, uma senhora de 68 anos que não via a neta há 4 anos, me ensinou algo fundamental. Helena, nessas situações, quem manipula sempre comete erros. Eles se sentem tão seguros no controle que uma hora relaxam a guarda. Quando isso acontecer, você precisa estar preparada para agir. Em fevereiro de 2024, decidi fazer um teste discreto. Mandei uma mensagem para Rafael perguntando especificamente sobre o desenvolvimento escolar de Miguel, quais matérias ele mais gostava, se tinha dificuldades com alguma atividade. Eram perguntas que qualquer avó carinhosa faria, impossíveis de serem consideradas invasivas. A resposta veio 3 dias depois. Está indo bem, mãe. Gosta muito de desenhar e correr no pátio. Abraços. Desenhar e correr no pátio. Informações tão genéricas que poderiam se aplicar a qualquer criança de 4 anos. Rafael estava claramente recebendo instruções sobre como responder às minhas perguntas, mantendo as respostas superficiais e impessoais. Mas eu havia notado algo importante na demora da resposta. 3 dias para responder uma pergunta simples sobre o próprio filho sugeria que Rafael precisava consultar alguém antes de me responder. Provavelmente mostrava minhas mensagens para Camila, que ditava o tom e o conteúdo das respostas. Em março, fiz outra descoberta reveladora. Durante uma consulta médica de rotina, encontrei na sala de espera uma mãe que reconheci das fotos escolares que Marlene havia me mostrado discretamente. Puxei conversa natural e descobri que Miguel e a filha dela eram colegas de classe na escola Crescer com Alegria, localizada no bairro Rudd Ramos. Finalmente tinha a informação que precisava.
Meu neto estudava a apenas 15 minutos da minha casa, numa escola que eu passava em frente regularmente durante minhas idas ao centro da cidade. Por meses, talvez anos, havia passado próxima ao local onde Miguel passava suas manhãs, sem nem saber de sua existência ali. A tentação de aparecer na escola era quase irresistível, mas eu sabia que seria um erro estratégico. Camila poderia usar uma aparição não autorizada como justificativa para medidas ainda mais restritivas, talvez até uma mudança de cidade. Precisava ser mais inteligente, mais paciente. Naquela noite, olhando pela janela da cozinha em direção às luzes distantes do bairro onde meu neto crescia, tomei uma decisão definitiva. O tempo da lamentação havia passado. Era hora de recuperar meu lugar na família, custasse o que custasse. Rafael era meu filho, Miguel era meu neto, e nenhuma manipulação no mundo mudaria esses fatos biológicos e emocionais. O universo estava conspirando para me dar as ferramentas necessárias para essa batalha. Agora precisava apenas esperar o momento certo para usá-las com máxima eficácia e o mínimo de dano colateral para todos os envolvidos. Numa tarde escura de março de 2024, Camila apareceu na minha porta como uma miragem. Há quase 2 anos eu não a via pessoalmente, e ali estava ela, sorrindo de forma estranha, carregando nas mãos um bolo de chocolate decorado com flores de glacê rosa e um cartãozinho delicado. Para recomeçarmos, Helena. Com carinho, Camila. Meu primeiro instinto foi desconfiança total. Depois de 6 anos de afastamento sistemático, rejeições constantes e desculpas elaboradas, por que justamente agora ela aparecia com esse gesto aparentemente conciliador? Minha experiência de vida me ensinou que gestos repentinos de bondade, vindos de pessoas que nos maltrataram, raramente são genuínos. Oi, dona Helena. Espero que não se importe com a visita surpresa. Fiz esse bolo pensando na senhora. É de chocolate meio amargo, do jeito que o Rafael sempre disse que a senhora gosta, disse ela, estendendo o embrulho com uma performance teatral que me causou arrepios. Recebi o bolo educadamente, mas cada célula do meu corpo gritava que algo estava profundamente errado. O sorriso de Camila não chegava aos olhos, suas mãos tremiam imperceptivelmente, e ela parecia ansiosa para ir embora rapidamente, como alguém que acabou de plantar uma bomba e não quer estar por perto quando explodir. Muito obrigada, Camila. Que gentileza inesperada. Como estão Rafael e Miguel? Perguntei testando sua reação. Estão ótimos. O Miguel está crescendo tanto, falando de tudo. Ah, preciso ir agora, tenho compromisso. Espero que goste do bolo, respondeu apressadamente, praticamente correndo de volta ao carro. Fechei a porta e fiquei ali parada por alguns minutos, segurando aquele bolo como se fosse uma cobra venenosa. Minha intuição maternal, aguçada por décadas de cuidados e preocupações, estava soando alarmes ensurdecedores. Havia algo completamente artificial naquela situação. Levei o bolo para a cozinha e o coloquei sobre a mesa, observando-o como um detetive examina uma evidência criminal. A decoração estava perfeita demais, como se tivesse sido feita com pressa, mas querendo impressionar. O cheiro era intenso, quase exagerado, como se estivesse mascarando algum outro odor. Durante a tarde toda, revisei mentalmente cada detalhe da visita de Camila. Seu nervosismo, a pressa inexplicável, o timing suspeito depois de anos de silêncio absoluto. Por que agora? O que havia mudado na dinâmica familiar deles que justificasse essa suposta tentativa de reconciliação? Lembrei-me dos conselhos do Dr. Antônio sobre documentar tudo. Fotografei o bolo de todos os ângulos, guardei o cartãozinho, anotei o horário exato da visita e os detalhes da conversa. Se aquilo era uma armadilha, eu queria ter todas as evidências registradas. À noite, enquanto assistia televisão, meu celular vibrou com uma mensagem de Camila. Oi, Helena. Gostou do bolo? Espero que tenha ficado do seu agrado. A pergunta me soou estranha. Quem dá um presente e depois fica ansioso perguntando se a pessoa gostou no mesmo dia? Era como se ela estivesse esperando uma reação específica, um resultado determinado.
Minha desconfiança se transformou em certeza. Havia algo muito errado com aquele bolo. Decidi não comer nem um pedacinho. Em vez disso, boleei um plano para descobrir as verdadeiras intenções de Camila. Lembrei-me das correspondências do casamento que Roberto guardava religiosamente numa pasta no escritório. Encontrei o endereço dos pais dela na Vila Madalena, Eduardo e Márcia Rodrigues. Na manhã seguinte, peguei o bolo inteiro e dirigi até a casa deles. Toquei a campainha às 10 horas, horário educado para visitas. Márcia atendeu, surpresa, mas cordial ao me reconhecer. Dona Helena! Que surpresa agradável! Como está? Oi, Márcia! Estou bem, obrigada. Olha, a Camila me trouxe esse bolo lindo ontem, mas você sabe como é. Moro sozinha e não consigo comer tudo. Pensei em dividir com vocês, que são família. Eduardo apareceu na sala, e ambos ficaram visivelmente emocionados com o gesto. Que gentileza, Helena! A gente não se vê há tanto tempo. Entre, vamos tomar um café e conversar. Passamos uma manhã deliciosa recordando os tempos do noivado e casamento. Eles cortaram fatias generosas do bolo, elogiaram o sabor, contaram novidades da família. Eram pessoas genuinamente carinhosas, completamente alheias aos jogos psicológicos da própria filha. Quando saí de lá, às 14h, senti uma satisfação estranha. Se o bolo era inofensivo, eu havia feito um gesto bonito de aproximação familiar. Se havia algo suspeito nele, Camila teria que lidar com as consequências do próprio plano. Por volta das 4h, meu telefone tocou. Era Camila, e sua voz estava completamente diferente da véspera. Aguda, desesperada, quase histérica. Helena, onde está o bolo que eu te dei ontem? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Respondi, fingindo inocência. Onde está o bolo? Repetiu, ignorando minha pergunta. Ah, levei para seus pais. Pensei que seria uma gentileza dividir com a família. Eles adoraram, comeram várias fatias durante o café da manhã. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Camila voltou a falar, sua voz estava trêmula de desespero. O que você fez? Como pôde fazer isso? Naquele momento, tive a confirmação absoluta de que minha intuição estava correta. Havia algo profundamente errado com aquele bolo, e Camila havia acabado de se entregar completamente. Sua reação não era de quem se preocupa com sogros comendo um doce caseiro. Era de quem viu um plano maquiavélico desabar de forma espetacular. Camila, você está bem? Por que está tão alterada? Foi apenas um gesto de gentileza com seus pais. Você não entende o que fez. Como pôde ser tão... Meu Deus, meus pais. A ligação foi interrompida abruptamente. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo uma mistura de choque, satisfação e horror. Minha nora havia tentado me prejudicar de alguma forma através daquele bolo, e agora estava desesperada porque o plano havia se voltado contra os próprios pais. Naquela noite, tive certeza absoluta de que estava lidando com uma pessoa muito mais perigosa do que imaginava. Camila não era apenas uma mulher possessiva e manipuladora. Era alguém capaz de atos deliberadamente maliciosos para me prejudicar. A guerra estava oficialmente declarada, e eu tinha acabado de vencer a primeira batalha usando apenas inteligência e intuição maternal. 2 horas depois que Camila saiu da minha casa com aquele comportamento estranho e apressado, meu celular vibrou com uma mensagem que confirmaria todas as minhas suspeitas. Oi, Helena. Gostou do bolo? Espero que tenha ficado do seu agrado. A pergunta me incomodou profundamente. Quem oferece um presente e no mesmo dia manda mensagem perguntando se a pessoa gostou? Havia uma urgência, uma ansiedade por trás daquelas palavras que não condiziam com um gesto genuíno de reconciliação. Era como se ela estivesse esperando que algo específico acontecesse. Fiquei sentada na poltrona da sala, olhando para aquela mensagem no celular por longos minutos. Minha experiência de vida me dizia que gestos repentinos de bondade, vindos de pessoas que nos maltrataram por anos, quase sempre escondem segundas intenções.
E aquela pergunta ansiosa era a confirmação de que minha intuição estava certa. Decidi não responder imediatamente. Precisava pensar com calma, analisar a situação de todos os ângulos possíveis. Se havia algo errado com o bolo, e eu tinha cada vez mais certeza de que havia, uma resposta precipitada poderia ser perigosa. Durante a noite, relembrei cada detalhe da visita de Camila. Seu nervosismo evidente, a pressa para ir embora, a insistência em saber se eu ia gostar do bolo. Tudo apontava para um plano cuidadosamente elaborado, onde minha reação ao bolo era crucial para o sucesso da operação. Lembrei-me então das correspondências antigas do casamento que Roberto guardava numa pasta no escritório. Encontrei o endereço dos pais de Camila, Eduardo e Márcia Rodrigues, na Vila Madalena. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Se Camila estava tão ansiosa para saber se eu havia gostado do bolo, talvez fosse interessante dar uma resposta que ela não esperava. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Peguei o bolo inteiro, sem ter tocado nele, e dirigi até a casa dos pais dela. Era um sábado, às 10 horas da manhã. Horário perfeito para uma visita de cortesia. Márcia atendeu a porta, surpresa, mas visivelmente feliz em me ver. Helena, que alegria! Entre. Eduardo, olha quem está aqui. Eduardo apareceu na sala, e ambos me receberam com um carinho genuíno que não via há anos. Que saudade, Helena! Como você está? Como tem passado? Estou bem, obrigada. Olha, a Camila me trouxe esse bolo lindo ontem, falando sobre família e recomeços. Mas vocês sabem como é. Moro sozinha e não consigo comer tudo. Pensei em dividir com vocês, que são família. O casal ficou emocionado com o gesto. Márcia preparou café fresco, Eduardo colocou música ambiente e passamos uma manhã deliciosa conversando sobre vida, família, saudades. Eles cortaram fatias generosas do bolo, elogiaram o sabor, contaram novidades dos outros filhos. Eram pessoas genuinamente carinhosas, completamente alheias aos jogos psicológicos da própria filha. Durante nossa conversa, percebi que eles também sentiam falta da convivência familiar de antigamente, mas respeitavam as decisões de Camila sobre a dinâmica familiar. Quando saí de lá, às 2 da tarde, senti uma mistura de satisfação e apreensão. Se o bolo era inofensivo, eu havia feito um gesto bonito de aproximação. Se havia algo suspeito, as consequências seriam imprevisíveis. Por volta das 4 horas da tarde, decidi responder à mensagem de Camila. Digitei com cuidado. Sim, seus pais adoraram o bolo. Mal terminei de enviar, meu telefone explodiu com uma ligação. Era Camila, e sua voz estava completamente transtornada, aguda, desesperada, quase irreconhecível. "O que você fez? Como pôde fazer isso?" gritou ela sem nem esperar eu dizer alô. "Fazer o quê, Camila? Do que você está falando?" Respondi, mantendo a calma. "Onde está o bolo? O que você fez com ele?" "Levei para seus pais, como eu disse. Eles ficaram muito felizes. Comeram várias fatias durante o café." "Por que você está tão alterada?" O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Quando ela voltou a falar, sua voz estava trêmula. "Meus pais comeram o bolo inteiro?" "Não inteiro, mas bastante." Eduardo repetiu 2 vezes. Disse que estava delicioso. Márcia guardou o resto para o lanche da tarde. "Por que, Camila? Aconteceu alguma coisa?" "Você não sabe o que fez. Você não tem ideia!" Explodiu ela, claramente em pânico. Naquele momento, tive a confirmação absoluta de que havia algo profundamente errado com aquele bolo. A reação de Camila não era de quem se preocupa com sogros comendo um doce caseiro. Era de quem viu um plano maquiavélico desabar de forma espetacular. "Camila, você precisa me explicar o que está acontecendo. Se há algo de errado com o bolo que você me deu, eu preciso saber para avisar seus pais." Eu não posso. Meus pais vão me matar. Oh, meu Deus, o que eu fiz?"
E então, no auge do desespero, ela confessou tudo. O bolo tinha laxante. Era para você passar mal, ficar com vergonha, sofrer. Não era para meus pais comerem. A linha ficou silenciosa. Eu estava gravando a ligação. Havia desenvolvido o hábito de gravar conversas importantes desde os problemas burocráticos após a morte de Roberto. Cada palavra daquela confissão estava sendo registrada digitalmente. Você colocou laxante no bolo que me deu? Perguntei, querendo ter certeza absoluta da confissão. Era para ser apenas um susto, para você aprender a não se meter na nossa vida. Mas agora, meus pais, eles vão descobrir tudo. Vão saber que tipo de pessoa eu sou. A ligação foi interrompida abruptamente. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo uma mistura de choque, satisfação e horror. Minha nora havia tentado me envenenar deliberadamente, e agora estava desesperada porque o plano havia se voltado contra os próprios pais. Imediatamente liguei para Eduardo e Márcia, alertando sobre a situação. Eles correram para o pronto-socorro, onde confirmaram intoxicação por laxantes industriais. Felizmente, receberam tratamento adequado e se recuperaram bem, mas o episódio deixou sequelas emocionais profundas. Naquela noite, organizei cuidadosamente todas as evidências: a gravação da confissão, as mensagens trocadas, o relato médico do hospital. Tinha em mãos provas irrefutáveis da tentativa de envenenamento e da manipulação sistemática que sofria há anos. Pela primeira vez em 6 anos, senti que tinha controle da situação. Camila havia se entregado completamente, e agora eu tinha as ferramentas necessárias para confrontar não apenas ela, mas também meu filho com a verdade nua e crua sobre o que nossa família havia se tornado. A guerra estava longe de terminar, mas a primeira grande batalha havia sido vencida usando apenas inteligência, intuição maternal e uma dose calculada de estratégia. Agora restava decidir como usar essas informações para recuperar meu lugar na família e garantir que Miguel crescesse conhecendo a verdade sobre sua avó paterna. No dia seguinte à explosiva ligação de Camila, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. Finalmente, tinha nas mãos a prova irrefutável da manipulação sistemática que sofria, mas sabia que precisava agir com inteligência estratégica para não desperdiçar essa vantagem crucial. Minha primeira providência foi organizar metodicamente todas as evidências acumuladas ao longo dos anos. Criei um dossiê completo: mensagens ignoradas de Rafael, presentes devolvidos, convites recusados, fotografias de eventos familiares dos quais fui excluída. E agora, a joia da coroa: a gravação da confissão de Camila admitindo ter colocado laxantes industriais no bolo. Liguei imediatamente para Eduardo e Márcia, preocupada genuinamente com o estado de saúde deles. Quando atendi, a voz de Márcia estava fraca e preocupada. Helena, que situação terrível! Passamos a madrugada toda no pronto-socorro. Os médicos disseram que foi intoxicação alimentar severa. Como vocês estão agora? Precisam de alguma coisa? Posso ir aí ajudar no que for necessário. Ofereci, sentindo-me parcialmente responsável por terem sido vítimas da maldade da própria filha. Estamos melhor. Obrigada. Mas Helena, a Camila esteve aqui cedinho, chorando muito, falando coisas estranhas sobre você ter feito algo terrível. Ela estava desesperada, pedindo desculpas por algo que não conseguíamos entender. Respirei fundo. Era o momento de revelar a verdade para os pais de Camila. Pessoas fundamentalmente boas que mereciam saber o caráter real da filha que criaram. Eduardo, Márcia, preciso contar para vocês exatamente o que aconteceu. Podem sentar? É uma história longa e muito dolorosa. Durante 40 minutos, relatei toda a saga dos últimos 6 anos. O afastamento forçado, as mentiras inventadas para me manter longe de Rafael e Miguel, os eventos familiares dos quais fui sistematicamente excluída e, finalmente, a tentativa de envenenamento com o bolo de chocolate. Helena, isso é muito grave. Nossa filha tentou te envenenar?
Perguntou Eduardo incrédulo. Ela confessou tudo numa ligação que gravei. Disse que o bolo tinha laxante industrial para me fazer passar vergonha e sofrer. Vocês foram hospitalizados por causa da maldade que ela planejou contra mim. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Quando Márcia voltou a falar, sua voz estava embargada. Helena, nós não sabíamos de nada disso. Sempre achamos estranho você ter sumido das nossas vidas. Mas Camila dizia que vocês tinham brigado, que você não queria mais contato com a família. Mentira. Eu nunca briguei com vocês nem com Rafael. Fui sistematicamente afastada através de manipulação psicológica. Durante 6 anos tentei manter contato, mandei presentes, liguei, apareci na casa deles. Sempre havia uma desculpa nova para me manter distante. Eduardo suspirou pesadamente. Helena, precisamos conversar pessoalmente. Você pode vir aqui amanhã? Queremos ouvir a gravação e entender direito o que nossa filha fez com você. No dia seguinte, dirigi até a Vila Madalena com o coração pesado, mas determinado. Eduardo e Márcia me receberam com uma seriedade que nunca havia visto neles. Sentamos na sala de estar e reproduzi a gravação da confissão de Camila. Quando as palavras, o bolo tinha laxante, era para você passar mal, ficar com vergonha, sofrer, ecoaram pelo ambiente. Márcia começou a chorar copiosamente. Eduardo ficou pálido, balançando a cabeça em descrença total. Minha própria filha tentou envenenar a avó do meu neto. Como chegamos a esse ponto? Murmurou ele, visivelmente abalado. Eduardo, Márcia, vocês não têm culpa alguma. Camila é uma adulta responsável pelas próprias escolhas. Mas preciso que vocês saibam que não posso mais aceitar essa situação passivamente. Vou tomar medidas legais para proteger meus direitos como avó e garantir que Miguel cresça conhecendo a verdade. Márcia enxugou as lágrimas e me olhou nos olhos. Helena, você tem todo o nosso apoio. Se precisar de testemunhas, estaremos do seu lado. O que nossa filha fez é imperdoável. Saí da casa deles, sentindo-me fortalecida pela primeira vez em anos. Tinha aliados importantes na própria família de Camila, pessoas que testemunhariam contra ela se necessário. Mais importante ainda, tinha a gravação da confissão e o apoio médico que confirmava a intoxicação. Minha próxima parada foi o escritório do Dr. Antônio Mendes. Apresentei todas as evidências organizadamente. O dossiê de 6 anos de afastamento, a gravação da confissão, o relatório médico da intoxicação dos pais de Camila, os depoimentos que havia coletado de amigos e conhecidos. Dona Helena, com esse material, temos base sólida para várias ações legais. Tentativa de envenenamento, alienação parental reversa, danos morais. Mas antes de partir para medidas extremas, sugiro que confrontemos Rafael com essas evidências. Ele pode ser a chave para resolver isso em família, sem precisar da justiça. A sugestão do advogado fazia sentido. Rafael era meu filho, vítima da manipulação tanto quanto eu. Se ele pudesse enxergar a realidade com clareza, talvez conseguíssemos reconstruir nossa família sem destruí-la completamente no processo. Organizei cuidadosamente o encontro com Rafael. Marquei um café neutro, longe da casa deles, onde pudéssemos conversar sem interrupções ou influência de Camila. Levei uma cópia de todas as evidências numa pasta organizada cronologicamente. Quando Rafael chegou ao café, na tarde de uma quinta-feira, percebi imediatamente que ele estava diferente. Abatido, com olheiras profundas, claramente passando por um momento de crise pessoal. Talvez a confissão de Camila sobre o bolo tenha aberto seus olhos para outras mentiras e manipulações. Mãe, antes de você falar qualquer coisa, eu preciso te pedir perdão. Foram suas primeiras palavras, antes mesmo de se sentar. A Camila me contou o que fez com o bolo. Eu não sabia que ela era capaz de uma coisa dessas. Sente aqui, meu filho. Temos muito o que conversar, e não é apenas sobre o bolo. É sobre 6 anos da nossa vida que perdemos por causa de jogos e manipulações. Durante 2 horas, apresentei sistematicamente todas as evidências que havia coletado. Rafael ouvia em silêncio, às vezes balançando a cabeça negativamente,
outras vezes cobrindo o rosto com as mãos. Quando mostrei a gravação da confissão, ele chorou abertamente. Mãe, eu fui um idiota completo. Como pude deixar ela me manipular dessa forma? Como pude escolher ela em detrimento da minha própria mãe? Rafael, você também foi vítima. Manipulação psicológica é uma forma de abuso emocional muito sutil. A pessoa vai sendo condicionada gradualmente até perder a capacidade de pensar com clareza. Mas eu deveria ter percebido. 6 anos, mãe! 6 anos que o Miguel poderia ter crescido com a melhor avó do mundo, e eu neguei isso a ele por causa das mentiras dela. Naquele momento, vi meu filho acordar da manipulação que sofreu durante anos. Era doloroso, mas necessário. Rafael precisava entender a gravidade da situação para que pudéssemos seguir em frente de forma saudável. O que eu faço agora, mãe? Como conserto uma coisa dessas? Primeiro, você procura ajuda profissional para lidar com os traumas da manipulação. Segundo, estabelece limites claros com Camila sobre o tratamento respeitoso à sua família de origem. Terceiro, garante que Miguel tenha acesso livre e amoroso à avó paterna. Rafael concordou com tudo. Prometeu começar terapia na semana seguinte e estabelecer um cronograma regular de visitas para Miguel me conhecer adequadamente. Mas havia uma determinação diferente em seus olhos, uma firmeza que não via há anos. Mãe, se a Camila não aceitar essas condições, se ela continuar tentando nos manipular ou prejudicar nossa família, eu vou tomar uma decisão definitiva sobre nosso casamento. Saí daquele café com o coração mais leve pela primeira vez em 6 anos. Meu filho havia despertado, reconhecido a manipulação e se comprometido a reconstruir nossa relação. Mais importante, Miguel finalmente teria a chance de conhecer sua avó paterna de verdade. A batalha estava longe de terminar, mas uma vitória crucial havia sido alcançada. Rafael estava do meu lado novamente, e juntos enfrentaríamos qualquer resistência que Camila tentasse impor. A família estava começando a se curar, lentamente, mas com bases sólidas de verdade e amor genuíno. Uma semana após meu encontro revelador com Rafael no café, chegou o momento mais tenso de toda essa saga. Precisávamos confrontar Camila diretamente com as evidências que possuíamos. Era chegada a hora de ela saber que seus jogos de manipulação haviam chegado ao fim. Organizei cuidadosamente um encontro na minha nova casa em Santo André. Havia me mudado para lá estrategicamente, ficando mais próxima da escola de Miguel e criando um ambiente acolhedor onde meu neto poderia me visitar regularmente. A casa menor, mais cheia de luz e carinho, simbolizava meu recomeço. Rafael chegou primeiro, visivelmente nervoso, mas determinado. Mãe, tem certeza de que é necessário fazer isso? Não podemos resolver de outro jeito? Meu filho, 6 anos de mentiras e manipulação não se resolvem com conversinhas diplomáticas. Sua esposa tentou me envenenar deliberadamente. Isso é crime, Rafael. Crime com provas gravadas. Quando Camila entrou na sala, percebi imediatamente que ela sabia que algo havia mudado. Seu comportamento habitual de superioridade estava mascarado por um nervosismo mal disfarçado. Os olhos dela vasculhavam o ambiente, procurando sinais do que estava por vir. Camila, sente-se. Temos assuntos sérios para discutir, disse com uma firmeza que eu mesma não sabia que possuía. Comecei apresentando metodicamente toda a documentação que havia organizado durante meses. A cronologia detalhada do afastamento forçado, as mensagens ignoradas, os convites recusados, as fotos dos aniversários de Miguel dos quais fui excluída. Cada evidência era uma pedra no castelo de mentiras que ela construiu. Helena, isso é ridículo. Você está distorcendo tudo, criando um drama desnecessário. Tentou rebater, mas sua voz tremia. Ridículo? Peguei o celular e reproduzi a gravação da sua confissão. O bolo tinha laxante. Era para você passar mal, ficar com vergonha, sofrer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou pálido ao ouvir novamente as palavras da esposa. Camila abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água,
tentando encontrar uma justificativa para o injustificável. Isso foi um momento de desespero. Eu não estava pensando direito, gaguejou. Desespero? Mostrei os laudos médicos dos seus pais. Eduardo e Márcia passaram a noite toda no pronto-socorro por causa do seu momento de desespero. Laxante industrial, Camila. Você poderia ter matado os próprios pais. Nesse momento, ela perdeu completamente a compostura. Explodiu em gritos histéricos, me acusando de ser uma sogra intrometida. Uma mulher vingativa que queria destruir o casamento dela. As máscaras caíram definitivamente. Você nunca me aceitou! Sempre quis controlar o Rafael! Eu só protegi meu marido de uma mãe possessiva. Possessiva? Levantei-me da poltrona, minha voz carregada de anos de dor reprimida. Possessiva por querer ver meu único neto crescer? Possessiva por querer participar dos aniversários dele? Por querer que ele soubesse que tem uma avó que o ama? Rafael, que até então permanecia em silêncio, finalmente encontrou sua voz. Camila, pare. Apenas pare. Minha mãe tem razão. Você manipulou nossa família durante 6 anos. 6 anos que meu filho poderia ter crescido conhecendo a melhor avó do mundo. Você vai escolher ela ao invés de mim? Gritou, apontando para mim como se eu fosse uma ameaça mortal. Eu vou escolher a verdade, respondeu Rafael com uma determinação que não via nele há anos. E a verdade é que você transformou nossa família numa prisão emocional. A partir desse momento, a discussão tomou proporções dramáticas. Camila ameaçou processos judiciais, tentou chantagear emocionalmente Rafael usando Miguel como moeda de troca, chegou até a sugerir que se mudaria para outro estado com o menino. Faça isso e você enfrentará não apenas a justiça, mas também seus próprios pais como testemunhas contra você. Rebati calmamente. Eduardo e Márcia já sabem de tudo. Eles viram o tipo de pessoa que criaram. O rosto de Camila empalideceu ao perceber que havia perdido até mesmo o apoio da própria família. Sua rede de mentiras havia desmoronado completamente, e agora estava sozinha enfrentando as consequências dos próprios atos. Por 3 horas, aquela sala de estar presenciou o desmoronamento de 6 anos de manipulação psicológica. Rafael chorava abertamente, pedindo perdão por ter sido conivente com o afastamento. Camila alternava entre ataques histéricos e tentativas desesperadas de negociação. O que vocês querem de mim? Perguntou finalmente, derrotada. Queremos que você aceite tratamento psicológico profissional, disse Rafael, e que permita que Miguel tenha uma relação saudável com a avó paterna. E se eu não aceitar? Olhei diretamente em seus olhos. Então você enfrentará as consequências legais da tentativa de envenenamento, mais a ação de alienação parental reversa que meu advogado já está preparando. Seus próprios pais testemunharão contra você se necessário. A derrota foi completa e definitiva. Camila saiu daquela casa sabendo que seu reinado de terror havia chegado ao fim. Nas semanas seguintes, iniciamos um processo de mediação familiar com psicólogos especializados, estabelecendo regras claras para a convivência. Miguel começou a me visitar regularmente, sempre sob supervisão inicial, mas gradualmente construindo uma relação genuína comigo. Seus olhinhos curiosos exploravam minha casa, suas mãozinhas tocavam os brinquedos que comprei especialmente para ele, sua risada infantil voltou a ecoar em espaços que estavam silenciosos há anos. Rafael iniciou terapia individual para lidar com os traumas da manipulação psicológica. Era doloroso vê-lo se confrontar com a própria cumplicidade no meu sofrimento, mas necessário para sua cura emocional. Quanto a mim, descobri uma força interior que não sabia possuir. A mulher tímida e submissa que aceitou anos de humilhação havia se transformado numa guerreira determinada a proteger seus direitos e seu amor pelos familiares. Aquela confrontação marcou o fim de uma era e o início de outra. Uma era onde a verdade prevaleceu sobre a manipulação, onde o amor genuíno venceu os jogos psicológicos.
onde uma avó recuperou seu lugar sagrado na vida do neto que tanto amava. A batalha estava longe de terminar completamente, mas a vitória mais importante já havia sido alcançada. Minha família sabia a verdade, e essa verdade nos libertaria de vez das correntes invisíveis que nos prenderam durante anos de sofrimento desnecessário. Após semanas de reflexão intensa depois daquele confronto definitivo com Camila, tomei a decisão mais difícil da minha vida como mãe. Rafael teria que escolher entre perpetuar o ciclo de manipulação ou romper definitivamente com ele. Não haveria mais meio-termo, não haveria mais tentativas de conciliação. 6 anos de humilhação e uma tentativa de envenenamento eram limites que jamais poderiam ser ultrapassados. Marquei um encontro com Rafael no escritório do Dr. Antônio Mendes. Queria que nossa conversa tivesse testemunhas e documentação oficial. Levei comigo todas as evidências organizadas, incluindo a gravação da confissão de Camila e os laudos médicos de Eduardo e Márcia. Meu filho, chegou a hora de você fazer uma escolha definitiva. Comecei com voz firme, mas carregada de emoção. Durante 6 anos, fui sistematicamente afastada da vida do meu neto por causa dos ciúmes doentios da sua esposa. Ela tentou me envenenar, Rafael. Envenenar a própria mãe do seu marido. Rafael estava visivelmente abalado, alternando entre momentos de choro e tentativas desesperadas de encontrar soluções conciliatórias. Mãe, eu sei que a Camila errou muito, mas ela é a mãe do Miguel. Não posso simplesmente abandoná-la. Não estou pedindo para você abandoná-la. Estou estabelecendo condições não negociáveis para que eu volte a fazer parte desta família. Coloquei sobre a mesa uma lista que havia preparado cuidadosamente durante as noites insones da semana anterior. Primeiro, Camila deveria se submeter a tratamento psicológico compulsório por no mínimo 2 anos, com relatórios trimestrais enviados ao juiz de família. Segundo, Miguel teria direito irrestrito a visitas na casa da avó paterna, sem supervisão ou interferência de Camila. Terceiro, Rafael deveria se comprometer oficialmente a incluir a mãe em todos os eventos importantes da vida de Miguel: aniversários, formaturas, apresentações escolares. E se ela não aceitar essas condições? Perguntou Rafael, já conhecendo a resposta. Então eu retiro vocês 2 do meu testamento e dou toda a herança para instituições de caridade. A casa avaliada em R$450 mil, as economias que seu pai e eu construímos durante 40 anos, tudo irá para o Lar São Vicente de Paulo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Rafael entendeu que não se tratava de chantagem emocional, mas de uma mãe ferida estabelecendo limites claros para preservar sua dignidade e sanidade mental. Mãe, você está falando sério? Vai deserdar o próprio filho? Rafael, durante 6 anos, você escolheu sua esposa em detrimento da sua mãe. Permitiu que ela me afastasse do meu neto. Mentiu para mim constantemente. Foi conivente com humilhações sistemáticas. Agora é a minha vez de fazer escolhas. O Dr. Antônio, que acompanhava a conversa em silêncio, interveio. Rafael, sua mãe tem respaldo legal total para essas decisões. A tentativa de envenenamento configura crime contra a pessoa idosa, e a alienação parental é reconhecida pela justiça brasileira. Nos dias seguintes, Rafael tentou negociar com Camila as condições que eu havia estabelecido. As reações dela foram explosivas e previsíveis. Ameaças de divórcio, chantagens emocionais usando Miguel como moeda de troca, até mesmo sugestões de mudança para outro estado. Ela disse que prefere se separar a aceitar tratamento psicológico, relatou Rafael numa ligação tensa. E que vai lutar na justiça pela guarda total de Miguel. Que lute! Respondi com uma tranquilidade que me surpreendeu. Ela terá que explicar para o juiz por que tentou envenenar a avó do próprio filho. Terá que justificar 6 anos de afastamento forçado. Os próprios pais dela testemunharão contra ela. A batalha judicial que se seguiu foi intensa, mas previsível. Camila contratou advogados caros, tentou desqualificar as gravações, chegou até a sugerir que eu sofria de problemas mentais relacionados à idade.
Cada manobra desesperada só reforçava minha convicção de que havia tomado a decisão correta. Eduardo e Márcia, ainda traumatizados pela intoxicação sofrida, prestaram depoimento devastador contra a própria filha. Nossa filha colocou laxante industrial num bolo destinado à sogra. Nós fomos hospitalizados por causa dessa maldade, declarou Eduardo ao juiz. A perícia psicológica de Camila revelou traços de personalidade narcisista com tendências manipuladoras. O relatório recomendava tratamento especializado e questionava sua capacidade de criar um ambiente saudável para uma criança. Em setembro de 2024, 6 meses após o episódio do bolo, Rafael tomou a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Pediu separação judicial de Camila e solicitou guarda compartilhada de Miguel, com direito amplo de visitas para a avó paterna. Mãe, eu escolho você e a verdade. Não posso mais viver numa mentira que machuca as pessoas que mais amo, disse ele, chorando em meus braços como não fazia desde criança. Camila reagiu com fúria, tentando impedir as visitas de Miguel através de recursos judiciais. Mas as evidências eram esmagadoras, e a justiça decidiu em nosso favor. Ela manteve o direito de ver o filho, mas sempre sob supervisão judicial devido ao histórico de manipulação. No final de outubro, pela primeira vez em 6 anos, celebramos o aniversário de Miguel em família. Rafael, Miguel e eu, na sala da minha casa em Santo André, com um bolo de chocolate comprado na confeitaria, nenhum de nós tinha coragem de comer bolos caseiros depois do trauma vivido. Miguel, agora com 6 anos e meio, me chamou de vovó Helena pela primeira vez, sem hesitação ou estranheza. Naquele momento, soube que toda a dor, toda a luta, toda a solidão dos últimos anos tinham valido a pena. Vovó, você vai vir no meu aniversário do próximo ano também? Perguntou ele, lambuzado de chocolate. Vou estar em todos os seus aniversários daqui para frente, meu amor. Vovó nunca mais vai ficar longe de você. Rafael me olhou com lágrimas nos olhos. Mãe, me perdoa por ter demorado tanto para acordar. Você é meu filho, Rafael. Filhos erram, mães perdoam. O importante é que nossa família está junta novamente. Aquela noite, quando coloquei Miguel para dormir no quarto que preparei especialmente para ele na minha casa, senti uma paz que não experimentava há anos. A casa não estava mais silenciosa. Havia vozes infantis, risos, bagunça de brinquedos, sinais de vida e amor que haviam sido roubados de mim durante tanto tempo. Camila continuou tentando interferir através de recursos judiciais, mas sua credibilidade estava destruída. Os próprios pais se afastaram dela após descobrirem a extensão de suas mentiras e manipulações. No final de 2024, quando fiz o balanço daquele ano transformador, percebi que havia conquistado algo muito maior do que justiça. Havia recuperado minha dignidade, meu lugar na família, e principalmente o direito de ser avó do Miguel. A dor dos 6 anos perdidos nunca desapareceu completamente, mas se transformou numa força silenciosa que me lembrava diariamente do valor inestimável da verdade e da coragem necessária para lutar por ela. Dezembro de 2024 chegou carregado de significados especiais. Pela primeira vez em 7 anos, Rafael e Miguel passariam o Natal comigo, em minha nova casa em Santo André. A mesa da ceia estava posta para 3 pessoas, mas diferente daquelas mesas melancólicas dos anos anteriores, esta transbordava esperança e recomeço. Miguel ajudou a decorar a árvore de Natal, suas mãozinhas pequenas pendurando os enfeites com o cuidado típico de uma criança que finalmente se sente em casa. Vovó, posso colocar a estrela no topo? Perguntou com os olhinhos brilhando de expectativa. Claro que pode, meu amor. A estrela é sempre colocada pela pessoa mais especial da casa, respondi, erguendo-o nos braços para alcançar o topo da árvore. Rafael observava a cena em silêncio, com lágrimas nos olhos. Mãe, queria poder voltar no tempo e consertar tudo o que aconteceu, murmurou, quebrado pela emoção. Não se pode voltar no tempo, meu filho, mas podemos construir um futuro melhor. É isso que estamos fazendo agora.
Os primeiros meses de 2025 foram de adaptação e estabelecimento de rotinas saudáveis. Miguel começou a dormir na minha casa 2 vezes por semana, sempre às quartas e aos sábados. Seu quartinho, decorado com tema de super-heróis, se tornou o centro da alegria da casa. As manhãs eram especiais. Acordávamos cedo, preparávamos café da manhã juntos. Ele sempre insistia em quebrar os ovos, mesmo fazendo uma bagunça danada, e conversávamos sobre escola, amigos, sonhos de criança. "Vovó, por que você ficou tanto tempo longe de mim?" perguntou numa dessas manhãs, enquanto comíamos pão com geleia. Era uma pergunta que eu temia, mas sabia que um dia viria. "Às vezes, Miguel, os adultos cometem erros e machucam uns aos outros sem querer. Mas o importante é que agora estamos juntos, e vovó nunca mais vai ficar longe de você. Promete?" "Prometo, meu coração." Rafael evoluía visivelmente a cada sessão de terapia. Aprendeu a estabelecer limites saudáveis, a reconhecer padrões de manipulação e, principalmente, a priorizar o bem-estar de Miguel acima de qualquer conflito conjugal. "Mãe, estou pensando em me separar definitivamente da Camila", confessou numa tarde de março, enquanto Miguel brincava no quintal. "Não consigo mais viver numa relação onde o amor é usado como arma de controle." "Rafael, essa decisão só pode ser sua. Mas saiba que, qualquer que seja a sua escolha, você terá meu apoio total." Miguel precisa de um pai equilibrado e feliz. Camila continuava lutando judicialmente por maior tempo de convivência com Miguel, mas suas tentativas eram sistematicamente rejeitadas pelos tribunais. O laudo psicológico que atestava seus traços manipuladores e a gravação da confissão sobre o bolo envenenado eram evidências irrefutáveis contra ela. Em abril, Rafael oficializou o pedido de divórcio. Camila reagiu com a previsível escalada de ameaças e chantagens emocionais, mas desta vez encontrou um homem diferente, mais forte, mais consciente, mais protegido pela terapia e pelo apoio familiar. Miguel adaptou-se surpreendentemente bem à nova dinâmica familiar. A estabilidade emocional que encontrou na casa da avó compensava os conflitos que presenciava durante as visitas à mãe. "Vovó é diferente da mamãe", comentou certa vez, com a franqueza típica das crianças. "Na casa da vovó eu posso ser eu mesmo. Na casa da mamãe eu tenho que fingir que estou feliz." Essas palavras me partiram o coração, mas também me deram a certeza de que havia tomado as decisões corretas. Uma criança de 7 anos não deveria precisar fingir felicidade em lugar algum. Em junho de 2025, a guarda de Miguel foi oficialmente transferida para Rafael, com direito amplo de visitas para mim. Camila manteve apenas visitas supervisionadas aos fins de semana alternados, sempre com acompanhamento psicológico. O verão trouxe momentos mágicos. Levei Miguel pela primeira vez à Praia de Santos, onde construímos castelos de areia e coletamos conchinhas. Suas gargalhadas ecoavam pela orla, misturando-se ao barulho das ondas. "Vovó, quando eu crescer, vou morar pertinho de você para sempre", disse ele, abraçando minhas pernas enquanto o sol se punha no horizonte. "E eu vou estar aqui te esperando, meu amor. Sempre." Rafael encontrou um novo equilíbrio na vida. Conseguiu um emprego melhor, mudou-se para um apartamento próximo à minha casa e, pela primeira vez em anos, demonstrava genuína felicidade. "Mãe, me sinto livre pela primeira vez desde que me casei", confessou. Em agosto, organizei uma festa surpresa para os 33 anos de Rafael. Convidei antigos amigos que ele havia perdido durante o casamento com Camila, colegas de trabalho, vizinhos queridos. A casa se encheu de risos, música e abraços sinceros. "Que bom ter o Rafael de volta", disse Dona Marlene, nossa vizinha de longa data. A gente sentia saudade do menino alegre que ele sempre foi. Miguel se tornou o centro das atenções na festa, distribuindo abraços e contando a todos que agora tinha a vovó mais legal do mundo. Meu coração transbordava de orgulho e gratitude. Setembro marcou 1 ano exato desde o episódio do bolo envenenado. Neste dia, decidi fazer algo simbólico.
Preparei um bolo de chocolate, desta vez com minhas próprias mãos, e o dividimos em família, celebrando não apenas a superação do trauma, mas a força que encontramos juntos. Este bolo tem o gosto da vitória, brincou Rafael, fazendo Miguel gargalhar. Camila continuou tentando interferir esporadicamente, mas sua influência na família havia se tornado insignificante. Os próprios pais, Eduardo e Márcia, mantinham contato conosco, devastados pela descoberta da verdadeira personalidade da filha, mas gratos por poder manter vínculo com o neto. Em outubro, recebi um convite especial. A Associação de Avós de São Paulo me pediu para dar palestras sobre superação e luta por direitos familiares. Minha história havia se tornado inspiração para dezenas de outras mulheres que viviam situações similares. Helena. Sua coragem salvou não apenas sua família, mas deu voz a muitas avós que sofriam em silêncio, disse a coordenadora do grupo, Dona Conceição, que me acolheu nos momentos mais difíceis. Aceitar falar publicamente sobre nossa experiência foi difícil, mas necessário. Cada depoimento que dava fortalecia outras mulheres a lutarem por seus direitos, a não aceitarem manipulação psicológica, a valorizarem sua própria dignidade. Novembro trouxe a conclusão oficial de todos os processos judiciais. A tentativa de envenenamento resultou em pena de prestação de serviços comunitários para Camila, além de multa substancial. A alienação parental foi oficialmente reconhecida, garantindo meus direitos como avó de forma definitiva. Mas a maior vitória não estava nos papéis jurídicos. Estava nos abraços espontâneos de Miguel, nos sorrisos genuínos de Rafael, na paz que voltou a habitar minha casa e meu coração. Hoje, quando olho para trás, vejo uma jornada dolorosa, mas transformadora. A mulher que aceitou 6 anos de afastamento e humilhação não existe mais. Em seu lugar, cresceu uma mulher consciente de sua força, capaz de lutar por aquilo que ama e disposta a enfrentar qualquer tempestade para proteger sua família. Miguel cresceu conhecendo a verdade sobre nossa história, mas sem carregar rancor ou amargura. Rafael se tornou o pai e filho que sempre teve potencial para ser. E eu? Eu me tornei a avó que sempre sonhei ser. Presente, amada, respeitada. A casa em Santo André, que comprei como refúgio da dor, se transformou no lar onde 3 gerações se reencontraram e se curaram. Suas paredes já não ecoam silêncio. Vibram com risos de criança, conversas familiares, planos para o futuro. Quando me perguntam se valeu a pena toda a luta, toda a dor, toda a exposição pública, respondo sem hesitar. Cada lágrima derramada, cada noite mal dormida, cada audiência enfrentada valeram a pena pelo direito de ouvir Miguel me chamar de vovó, pelo privilégio de vê-lo crescer e pelo amor incondicional que voltou a unir nossa família. A manipulação tentou nos destruir, mas o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Esta é minha história, uma história de dor transformada em força, de silêncio quebrado pela verdade, de família reconstruída sobre bases sólidas de respeito mútuo e amor genuíno. E assim, aos 65 anos, começo cada manhã grata por ter tido a coragem de lutar pelo que mais importava: minha dignidade, meus direitos e, acima de tudo, o amor da minha família. Se você gostou desta história, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por nos assistir.